Tem um problema, acho que a gente precisa separar, Rafinha. São duas coisas. Uma é o seguinte: o objetivo do Bolsonaro em descredibilizar a imprensa como um todo para poder, inclusive, manter o caminho livre para as fake news, que é onde ele reina. Sim. Assim, é inacreditável a capacidade que o cara tem de... A vacina. Ele trabalhou contra a vacina. Isso não é a minha opinião. Ele comemorou abertamente quando os testes da vacina do Butantan foram suspensos no final do ano passado. Ele falava que... Ele falou, não vou tomar vacina. Essa vacina não vai dar certo. Não vou legitimar a vacina. Não vou autorizar a vacina. Aí, o país... No momento que a vacina deu certo, a vacina não era do Brasil. Não, no momento que saiu a vacina e o povo não tá aguentando mais e precisa da vacina, segunda onda de pandemia... Ele fala que a vacina é do Brasil. Ele começa a dizer, essa vacina é minha, não sei o quê. E aí, quando ele é cobrado, ele ataca a imprensa porque... E constrói dizendo, eu nunca disse isso. Então, assim, é uma lógica, essa lógica de fake news, quase kafkiana, maluca. De mitada, né? A resposta na base da mitada. Aí você vê aqueles caras comemora do lado e acabam legitimando uma mentira. Mas é até meio melancólico, aquelas comemorações são meio deprimentes, né, cara? Umas não, 4, 5 pessoas ali. É deprimente, mas o povo em casa tá fazendo a mesma coisa. Adoram quando ele manda a imprensa tomar no cu. É verdade, é verdade. Mas enfim, mas aí tem uma outra coisa que a gente precisa falar também. Seguinte, assim, óbvio, uma coisa é o que ele faz com os profissionais da imprensa, com os jornalistas, é uma coisa criminosa, cretina, autoritária, inaceitável, né? Ele ofende trabalhadores que estão ali. Agora, muitas das empresas de comunicação no Brasil, das grandes corporações de comunicação no Brasil, também tem a sua cota de responsabilidade, não para que o Bolsonaro fala, mas para que o povo tenha essa reação. Sim. Porque atuaram muitas vezes manipulando processos políticos no Brasil. Sim, não só a Globo também, e não só ela. Né? Ajudaram, inclusive, foram cúmplices desse processo de desmoralização da política e, nesse sentido, também ajudaram indiretamente a eleger o Jair Bolsonaro. Você acha mesmo? Cara, quando se cria um cenário... A eleição do Bolsonaro. Não vou nem citar aqui editoriais de jornais que hoje estão apanhando, que disseram que era uma escolha muito difícil. Né? Ou que alguns até apoiaram o Bolsonaro abertamente. Sim. No segundo turno de 2018. Não era o candidato original deles, eles queriam apoiar o Alckmin, como o Alckmin não foi pro segundo turno, foram de Bolsonaro. Mas não é só disso que eu tô falando, é o clima que se criou no Brasil, Rafinha. Quando o Bolsonaro ganhou a eleição, eu fui candidato em 2018, eu senti na pele o clima daquela eleição. Era tóxico, cara. Não tinha espaço para você falar de projeto, de futuro, de país, dos grandes temas nacionais. Era uma eleição marcada por um ódio que boa parte da grande imprensa ajudou a destilar e a semear na sociedade brasileira, não é? Com o discurso tiro, porrada e bomba, com o objetivo naquele momento de destruir o governo do PT. Que engajou a maior parte da imprensa brasileira. Sim. Destrói o Lula, destrói os governos do PT, desmoraliza. E o que eles não contavam é que soltar o pitbull é a parte mais fácil. Prender depois é complicado. Eles acharam que eles podiam soltar o pitbull e depois botar no canil de volta. Sim. Soltaram o pitbull começou a morder eles. E aí? Mas isso não tira também a cota de responsabilidade de alguns desses setores por terem aberto o portãozinho e soltado o pitbull. Nesse sentido, você tem toda a razão. Tem toda a razão. Realmente. O processo todo de destruição política do governo Dilma e tudo mais foi alimentado, não tenha dúvida, quanto à imprensa. Eu não sei se eles tinham noção de que poderia gerar, obviamente, isso. Te falo porque a gente fazia lá o CQC e foi acusado de ser o veículo que elegeu o Bolsonaro. Quando abriu espaço lá por uma inocência irresponsável que o programa teve, que eu assumo, de sacanear achando que aquilo não ia dar em absolutamente nada. Nunca passou pela cabeça de ninguém que isso poderia virar alguma coisa. Virou presidente da República. Se fez errado ou fez certo na hora de brincar com esse assunto, eu não sei te dizer. O que acontece é que o resultado foi esse. Obviamente, eu acho que até uma parte da esquerda, cara, também houve uma subestimação de tratar o Bolsonaro como piada, tratar o Bolsonaro como caricatura, tratar o Bolsonaro como meme e não perceber o quanto aquilo que o Bolsonaro falava encontrava, de algum modo, eco
nos piores sentimentos que as pessoas tinham guardadas e às vezes tinham receio de colocar, naquele armário, né? Naquele quarto de entulho do inconsciente de cada um. E o Bolsonaro mexia naquilo. O Bolsonaro ele consegue despertar e potencializar os piores sentimentos humanos. Porque tem um efeito que é uma coisa de exemplo, de alguém que vocaliza. É um efeito psicológico do líder. Então, se alguém fala, isso aí, tem que ser torturado mesmo, tem que matar, tem que morrer. A pessoa podia achar isso, mas tinha um mínimo de pudor social de não dizer uma barbaridade dessa. Quando ela vê alguém dizendo, e esse alguém é uma figura pública, que começa a ser admirada, vira um ícone de uma cultura pop de submundo, e começa a acontecer isso, as pessoas se sentem mais à vontade também de vocalizar a mesma coisa. E é nesse sentido que ele também abriu a caixa de Pandora para os piores sentimentos da sociedade brasileira. Esse era o clima que estava alimentado ali. É claro, hoje, olhando retrospectivamente, é fácil a gente dizer, olha, talvez o CQC podia ter feito isso de forma diferente, talvez a própria esquerda poderia ter tratado de uma maneira menos irônica e subestimando e ter feito um enfrentamento de forma correta durante os 4 anos que ele foi alimentando esse mito, esse ícone nas redes sociais. Né? Agora, talvez naquele momento, de fato, muitos não perceberam. No caso da imprensa, é que saiu do controle deles, de boa parte das empresas de comunicação que queriam derrubar o PT, queriam tirar a esquerda, tirar os vermelhos e tudo mais, alimentaram esses piores sentimentos, achando que depois podiam manipular e falar a saída é o Alckmin, né? A saída é o PSDB, que era a preferência, o candidato de estimação de todos eles. Só que também aí perderam a mão. Já era. Morreu.